Dia, bem-vindos à Bussolamente. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Cristina Seixas, autora, educadora, professora, mãe e muito mais. Portanto, seja bem-vinda. Obrigada, Miguel. Queres-te apresentar para quem não te conhece? Sim, então eu chamo Cristina, como o Miguel já disse. Sou mãe, acima de tudo, de duas crianças fantásticas, maravilhosas. Sou professora, sou educadora de infância e neste momento estou a exercer a profissão de educação especial. Trabalho com crianças neurodivergentes e famílias atípicas na maior parte do tempo. Também acompanho famílias a nível da parentalidade. Parentalidade não é permissividade, atenção, vamos lá ver aqui as coisas que são diferentes. Ok. E também estou direcionada para a literacia financeira infantil e a educação emocional, que são áreas que se complementam, e então eu neste momento eu uno estas três áreas dentro daquilo que vou fazendo ao longo do tempo, ou seja, eu não sou várias Cristinas, eu sou uma Cristina que faz várias coisas. E queres falar um bocadinho aqui, se calhar, não é, como nos conhecemos e como é que nos cruzamos, não é? Que o mundo é muito pequeno, não é? Mas eu acredito que às vezes as pessoas vão se cruzando porque ou estão em jornadas parecidas, não é? Ou passam ali por mentores, ou têm aqui dúvidas e estão neste processo, não é? De automelhoria. Exato. Então foi muito engraçado o encontro que nós cruzámos no Código Eu, do Ricardo Mendonça. Eu fui ao Ricardo Mendonça porque tive assim uma situação na vida que eu disse, não, eu preciso mesmo de ir ao Ricardo, preciso de ir ao Código Eu. Telefonei para uma amiga e disse, como é que é, vamos? E vamos, bora. Eu estava à espera de ir, portanto isto foi o sinal, bora, e fomos as duas, levámos mais duas, de arrasto. E pronto, foi realmente à procura do desenvolvimento emocional, da alta performance, de quebrar crenças, ressignificar crenças que nós vamos herdando e padrões que vamos adquirindo de geração em geração. E então eu fui à procura de quebrar padrões. E acho que no Código Eu, onde nós nos encontramos, tivemos o privilégio de nos cruzarmos, o universo cruzou-nos, e foi aí que nós, se calhar com objetivos diferentes, acabámos por nos encontrar numa bússola, não é? Que nos encaminhou para o momento em que estamos neste momento. É engraçado. E eu acho que o Código Eu, tu tocaste nisto, que é a parte das crenças e das historinhas, não é? As narrativas que nós achamos que são verdades absolutas e nós nem sabemos que às vezes é os nossos pais, avós, professores, o que for, e nós tomamos aquilo como garantido, não é? E esta questão aqui de tu questionares e ser curioso e aprenderes, não é? Ainda disseste há bocado, a quebrar estados e às vezes, e se fosse de outra maneira? E se eu desse outro significado a isto? A minha vida, se calhar, o que eu acho que é um labirinto é uma fonte de possibilidades. É verdade, porque também há uma coisa muito curiosa que ainda ontem falámos, estava em conversa com a Cristina Judas lá no evento e a Cristina falou muito bem que é o facto de nós, portugueses, não é? A cultura portuguesa tem muito aquela coisa do e se correr mal? Mas e se correr bem? Sim. E se correr bem? É que as chances de correr bem são muito maiores do que as chances de correr mal. Ok, temos sempre um plano B, convém que tenhamos um plano B, mas se correr mal, ok, temos que dar a volta, mas e se correr bem? O que é que pode vir dali? E eu acredito muito que nós atraímos determinado tipo de energias e fazemos ali sinergias que nos levam a depois a fazer comunicações com pessoas que estão dentro do mesmo ecossistema. E quando eu falo aqui em ecossistemas, por exemplo, dando um exemplo, que não é verdadeiro, mas poderia ser. Imaginando que a minha mãe não me apoiava, minha mãe que é uma pessoa que eu amo de coração, que não me apoiava nesta trajetória da minha vida. Estás louca, e mais isto e mais aquilo. É uma pessoa que eu neste momento não podia ter no meu ecossistema porque ia-me bloquear e provavelmente eu ia-me auto-sabotar. E eu não me afastava da minha mãe, simplesmente não partilhava aquilo que
eu queria fazer dentro daquele ecossistema, mas ela continuava na minha vida. Sim, sim. E eu acho que, por exemplo, ainda no outro dia, eu estava a ouvir, era outra pessoa que estava a dar a analogia, tipo, de um avião. E na tua vida, quem é que tu tens, tipo, no cockpit, não é? Se tu estás no cockpit, e depois tens, não é? Até ao fundo do avião, e no fundo o nível de intimidade, porque nós temos várias pessoas que vão nos acompanhando, raramente toda a gente acompanha-te a vida inteira. Exatamente. Mas nós também temos que entender o nível de intimidade e de, não vamos excluir completamente, mas se calhar não precisamos de, porque nós seres humanos temos aprendemos uma coisa nova e queremos partilhar, e agora que é, calma, cada pessoa está no seu momento e acho que é, por exemplo, nós fomos ao Código Eu e temos ali tomadas de consciência e ambientes que as outras pessoas não têm. Às vezes é preciso, não é? Um bocado de contexto, porque cada um está na sua jornada e dá espaço também para a pessoa depois, se calhar, até ficar curiosa porque é que tu estás a tua mentalidade está daquela maneira. Exatamente, é verdade. E uma diferença muito grande que eu senti foi logo em casa. Uma coisa muito engraçada foi o meu marido é uma pessoa que não tem muita, não é muito de se expressar, e então ele assim: o que é que fizeste à minha mulher? Onde é que prepara a minha mulher? E eu: mas não gostas desta versão? E ele: não, eu prefiro, mas onde é que a deixaste? Porque assim, isto realmente, o desenvolvimento pessoal é uma transformação, faz parte, mas é um processo que não termina, tem altos, tem baixos. Lá está, é um processo que está sempre em constante aquisição. Não é que sejamos insatisfeitos por natureza, estamos sempre à procura de uma melhor versão de cada um de nós. E quando tu falaste muito bem, e concordo contigo, o nível de intimidade, não é? Daí eu falar muito eu tenho uns 3 ecossistemas onde eu me sinto livre para falar de determinados temas, porque eu sei que eu não vou ser julgada pela maior barbaridade que eu vou dizer. Portanto, há um respeito e há uma forma de a pessoa receber o feedback, de dar o feedback de forma empática, porque eu acho que é muito isso que falta às pessoas, a empatia. E a empatia é das melhores coisas que nós podemos ter, porque a empatia faz-me eu tentar perceber como é que tu és e a forma como eu te posso abordar. Porque imagina que tu estás num estado, isto levando aqui para o dramático, num estado mais depressivo, mais cabisbaixo, uma frase que eu te possa dar mal indicada e mal entoada pode-te derrubar completamente, ao passo que se estiveres num momento de êxtase, vai-te, ou nem sequer vai ter qualquer tipo de impacto se eu falar exatamente da mesma maneira. Sim. Ou tu vais lidar muito bem com isso. Portanto, é preciso ter muita empatia e muito cuidado com a forma como nós falamos. Daí eu achar tão importante esta parte do desenvolvimento emocional e ser tão apaixonante viver cada um destes processos com diferentes pessoas, conhecer diferentes pessoas, que acho que o ambiente que nos é proporcionado neste tipo de eventos é mesmo isso, é o conhecer as pessoas diferentes. Estarem lá todos com o mesmo, não é o mesmo propósito, porque cada um vai lá com o seu valor e com a sua missão e com o seu porquê, mas estamos todos dentro do mesmo barco e ninguém julga ninguém, que é isso que eu gosto muito neste tipo de encontros. Sim, e é engraçado porque nós vimos com uma energia diferente, as pessoas ficam curiosas. E depois também é importante, não é? A questão de comunicares, porque tu vens tipo a 1000, não é? Tipo na roda no ar, sou gigante, do que é que fizeste, e é importante. E eu acho que a maior parte, às vezes, dos conflitos é a questão de nós não sabemos comunicar e aprendendo a comunicar, porque nós assumimos que o teu A é o meu A, mas não tem a ver com as nossas experiências, pontos de vista, e tudo isto faz uma diferença abismal, não é? Na qualidade da nossa vida. Verdade, é totalmente verdade. A comunicação, eu acho que também é fundamental, aliás, é o pilar para que as coisas, 50% dos problemas não aconteçam. Para não falar da lei de Pareto, que é os 80-20. Sim, isso é daquelas coisas, não é? É, porque nós antecipamos muita coisa, tentamos antecipar muita coisa que nem sequer vai acontecer. E então, realmente isso, concordo completamente, e do género. E eu falei-te há bocado, quando estávamos a falar, de falarmos sobre as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor, e isso é um livro
que eu aconselho toda a gente a ler, principalmente casais, porque lá está, como tu disseste, o meu A é diferente do A do meu marido. E eu neste momento já consigo identificar, passados bastantes anos, não é? Bastantes anos, eu agora consigo perceber qual é o A dele. E então eu tenho um pouco mais de cuidado e não preciso de pensar muito porque já estou na jornada, já estou no processo, mas já consigo ser mais assertiva, onde eu antigamente era assim uma águiazinha a voar, a tentar perceber como é que podia pousar e saber como é que podia andar ali naquelas águazinhas. Exatamente, porque depois nós... achamos, eu estou a dar tipo o amor, porque é que tu não estás feliz? Estás a dar o amor que tu gostas de receber, não, tipo, porque nós, e é quase a questão das perguntas, quantas vezes nós pagamos, não é, às pessoas que amamos, mas mesmo no nosso dia-a-dia, olha, tipo, o que é que tu precisas, o que é que realmente queres, não é? Qual é que é, tipo, tu estás a falar, não é, dos casais, quais são os inegociáveis, qual é que os deal breakers, não é? E qual é que é cenas que tipo não há volta daqui, ou vai ser difícil, ou qual é que é a tua expectativa, ou estamos a caminhar na mesma direção, porque é o Tony Robbins que diz, e é verdade, 1 centímetro todos os dias tu ires desviando, quando vais a ver já estás em... caminhos opostos. Exatamente. É verdade. Isso é muito curioso, porque nós temos muita dificuldade, por exemplo, em casais, é tudo muito giro, muito fantástico ao início, não é? Quando há ainda aquele do tão giro, mas o que deixa, ao longo do tempo, deixa de ser giro e passa a ser chato. E depois de ser chato já começa a ser aborrecido. E depois de ser aborrecido já começa a ser do género, já me estás a irritar, já nem te posso ouvir, já nem te quero ver. Portanto, isto provoca aqui um afastamento total. E então, e não há relações perfeitas, E se eu disser que não passei por isso, eu estou a mentir. Eu tenho um relacionamento de 24 anos, não é? A fazer 25, muitos altos e baixos, mas acho que estou, neste momento, apesar dos desafios que têm acontecido nos últimos tempos, acho que estamos mais encontrados agora do que quando tínhamos 20 anos. Porque, lá está, este processo é um processo que acontece, que vai acontecendo todos os dias, um hábito, uma ideia vira uma escolha vira um hábito, e um hábito depois transforma uma vida. E então é aqui que eu, pelo menos, e os inegociáveis, por exemplo, é muito importante o meu marido perceber o que é que para mim é inegociável e eu perceber para ele também, porque se há aqueles valores que são quebrados e que para ele é tão importante, mas para mim, mas qual é o problema? Para ele é importante. Sim. Se para ele é importante, para mim tem que ser importante. Porquê? Porque nós vivemos em união, temos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, e o melhor para os nossos filhos, quando eu falo em ambiente, praticamente não estou a falar em bens materiais, não, é mesmo o melhor, para dar o melhor de nós enquanto pessoas, sermos as melhores versões de nós próprios e transmitir isso aos nossos filhos. Sim, e porque nós quando começamos, estás a dizer, não é? É dopamina, é muita excitação, mas depois baixamos e ao início estamos com muito respeito, só que todos os dias nós temos que pensar que aquela pessoa tipo, é uma bênção, é um dom, e trabalhar tipo, ok, há dias maus, há dias que não estamos no nosso melhor, não dormimos, acontece coisas, mas olhar, ter esta visão de, ok, se não for hoje é amanhã, isto é uma semana, é um mês, não é um sprint, é uma maratona. Ok, vou ter aqui um bocado de intencionalidade e de respeito com esta pessoa e continuar a honrar e dar o meu melhor e não achar que está como garantida, não é? Exatamente, essa como garantida é parece quase clichê, mas eu acredito que hajam muitos casais que sentem isso. Mulheres e homens, atenção, que eu não estou a fazer destrinça, que sentem mesmo, ele já me está a dar como garantida, eu próprio já senti isso, olha, ele já me está a dar como garantida, já nem sequer me valoriza. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o percurso que nós tivemos até aqui, por exemplo, e que eu não sei, mas hipoteticamente, eu posso ter vindo a desiludir ao longo do tempo e por exemplo, ter começado a diminuir a intensidade do interesse porque eu não estava a ter o mesmo tipo de linguagem de comunicação que tem o meu marido, por exemplo, hipoteticamente, vamos falando assim de relações, e isso torna o afastamento.
mas que é realmente não dar como... Isto do dar como garantido também foi outra conversa que eu tive com a Cristina Judas numa das viagens que nós fizemos para também uma das atividades que nós temos, que foi, Cristina, o importante é, se todos os dias vocês disserem que sim ao casamento, há solução. A partir do momento em que vocês digam que não vale a pena. E eu neste momento continuo a dizer que sim ao meu casamento e espero continuar. Mas é o dizer que sim, o estar disposto não é a mudar mas pelo menos a entender o outro lado, porque não é porque a outra pessoa não faz aquilo que tu queres, que ela não te ama, porque aí tu estás a querer suprir as tuas necessidades noutra pessoa, e o importante é, nós percebemos que eu sou uma pessoa, tu és outra pessoa, e as minhas necessidades é importante que tu as percebas e é importante que percebas as minhas. E então daí nós temos que ter o respeito mútuo e saber também os inegociáveis, como tu falaste tão bem há pouco. Eu ainda ontem estava a ouvir um podcast e estavam a falar, não é? Uma relação, o que for, é um jardim. Se tu regares e cuidares, não é? É com jardim, castelo, não é? Se tu cuidares, aquilo flores, não é? Tipo, e o ser humano também é assim. Agora, nós também temos este hiperfoco, que é onde tu concentras a energia. Por exemplo, eu posso estar aqui a olhar, tipo, tudo mal, isto, ruído, ou estar a pensar, não, eu estou numa das cidades mais lindas do mundo, está a bom tempo, fizemos estás a ver, é uma escolha, é o significado, não é, que nós damos. É realmente, daí eu ter-te dito há pouco que as escolhas e a emoção está muito aqui. O que é que a emoção nos permite? O desenvolvimento emocional nos permite consciencializar as nossas emoções para nós podermos fazer as nossas escolhas acertadas. Eu neste momento escolho estar aqui, contigo, a fazer isto, e tudo o que se passa à volta não me interessa. Porquê? Temos um cenário melhor, maravilhoso, somos abençoados por este sol fantástico e estamos numa conversa super agradável, com temas que nos agradam imenso e o resto, lá está, eu escolho isso neste momento e termos o facto de termos a consciência do emocional ajuda-nos muito mais e muito melhor a controlar a forma como vamos reagir perante um desafio mais intenso, digamos. E tu estavas agora a tocar nesta parte daqui, não é? Da parte emocional e gestão emocional. Porque é que isso é tão importante para ti, não é? Porque eu acho que há certas... E nós mais à frente vamos falar disto. Que há certos skills, por exemplo, eu não sei se tu estiveste na escola, eu tive a sorte do 5º ao 8º ano e depois o curso que fiz, ter desenvolvimento pessoal. Eu considero-me um sobretudo. Exato, Numas coisas não, mas nisso eu acho que foi muito. Tive a sorte de ter bons professores e que me orientaram e pegaram aqui alguma coisa que já estava aqui dentro e que tive a sorte de desenvolver. Mas que achas que skills é que achas que eram fundamentais, não é? Para nós temos na escola ou passamos, não é? Às crianças, não é? Olha, acima de tudo, eu acho que tudo o que acontece na nossa vida é emoção. Dinheiro é emoção, relações são emoção, estudo é emoção, a vida é um conjunto de emoções. E o facto eu sou muito apologista de que todas as escolas deviam ter desenvolvimento emocional, porque nós estamos numa realidade, como eu posso chamar, nós estamos a passar a era da terceira revolução industrial, porque o digital está totalmente ativo em tudo e em todos e está a trazer muita informação, mas também muita desinformação. Sim. E isso confunde muito os jovens de hoje em dia. Se na altura em que nós éramos mais jovens tivemos a era do telemóvel, que foi para mim a segunda, não é? O telemóvel, não existiam telemóveis, não é? Tu combinavas os sítios, não é? Exato, exatamente. E os pais vinham à janela, Cristina, vem para casa. E não havia tanta ansiedade como há agora com os recursos totais que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, se for preciso, o meu filho, pronto, não usa redes sociais, mas tem o telemóvel só mesmo para contactar, mas é para nós termos o GPS. Isto era impensável na nossa altura. Nós é por proteção, mas eu ainda vou perguntar ao meu filho se ele acha que isto é controle, porque a maior parte das vezes o telemóvel fica em casa
E eu já parei para pensar, eu tenho que lhe perguntar se ele acha que nós o estamos a controlar ou se é mesmo por proteção dele, porque e lá está a importância da comunicação. E o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento pessoal nas escolas é quase como que devia de ser, tal como a literacia financeira, devia de ser obrigatório. Não é mais importante, não é menos importante que a matemática, não é menos importante que o português, porque é assim, se uma criança não estiver emocionalmente equilibrada, ela não vai conseguir aprender. Imaginando, num meio mais desfavorecido, onde há violência doméstica e tudo mais, a criança, por mais aptidões que tenha e competências, ela chega à escola, ela não consegue focar-se naquilo que está a ser trabalhado, ela está a focar-se naquele problema que lá está em casa. Sim. Portanto, o desenvolvimento pessoal e emocional é super importante e eu sou das primeiras pessoas a dizer, e aqui afirmo, que é desenvolvimento emocional e literacia financeira infantil. Deve começar na raiz, que é nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque é isto que molda depois o futuro, porque nós estamos num futuro incerto, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Sim, sim. E daí eu abraçar estes meus projetos, estas áreas onde eu estou envolvida, porque eu quero acreditar nesta missão e quero acreditar que vou conseguir fazer diferente, porque acho que estamos todos muito perdidos em relação ao futuro e eu não gostava de todo que os meus filhos sentissem isso. Não posso prever, como é óbvio, sim, sim. Mas posso deixar um legado, posso tentar deixar a minha semente. Eu sei que em qualquer sítio onde eu vou eu deixo uma semente, agora se ela cresce ou não, é como, por exemplo, esperamos aqui uma data de sementes aqui, algumas vão, outras não vão. Umas vão dar, outras não vão dar, não é? Então nós vamos tentando sempre deixar a semente. Pá, quantas mais sementes houver, melhor. Quantas mais profilarem, melhor. Mas não depende só de nós, também depende, lá está, nós não controlamos, mas o que é controlável por nós, eu tento sempre dar o meu melhor e realmente o desenvolvimento emocional nas escolas, que tu tiveste um privilégio muito bom, na altura até era anos 80, não é? Sim, sim. Já era, não, 90 já, 90, né? 90, anos 90, isso era um grande privilégio. Sim, tu tinhas a escolha entre religião e moral e tinhas a opção de desenvolvimento pessoal. Pois nós só tínhamos mesmo religião e moral, era católico só, mais nada. Por acaso tive, e depois o curso profissional que eu também tive e ainda deu para ainda mais e mais a fundo, e eu, opa, aqui qualquer coisa que eu ouço este tema e tudo o resto ficava, e também tive a sorte do professor, tipo, eu lembro perfeitamente do 5º ano, tipo, obrigar-te a fazer autoavaliação, e eu pedia uma nota e ele dizia, não, tu tens de pedir a melhor nota porque és o melhor aluno, és o que participa mais. Tudo aquilo é-te trabalhando, tipo, debateres, simulares, tipo, que estás a fazer defesa, tudo isto é importante para desenvolver o teu pensamento, não é? Crítico. Claro, exatamente. E vês onde é que estão, tipo, os teus pontos fortes, porque eu acho também que aqui na educação é super importante nós permitirmos às crianças serem exploradores e ver o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu me perco, o que é que eu tenho curiosidade, não é? Porque é como tu dizes, nós não sabemos como é que vai ser o mundo, não é? Mas cabe a nós demonstrar que é possível e dar-lhes aqui a parte emocional, não é? Que são amados, e permitir-los explorar, seja basquete, seja desenvolvimento pessoal, seja pintura, seja plástico, seja o que for. Pois, eu na área da educação, por exemplo, eu trabalho muito a minha forma de explorar, eu não tenho uma metodologia específica, eu agarro aquilo que eu melhor acredito e aquilo que tem funcionado ao longo da minha trajetória. Já estou há 20 anos na área da educação, com diferentes papéis, e lido com famílias já há 20 anos, há mais de 20 anos. E aqui a questão é encontrar os pontos fortes. A minha primeira, ou seja, não é anamnese, mas a minha primeira observação, a minha primeira intervenção é realmente a escuta ativa, a observação, para poder retirar dali os pontos fortes e aquilo que pode ser melhorado e aproveitar os pontos fortes para puxar os que estão menos desenvolvidos cá para cima. Por exemplo, eu dou um exemplo, o meu filho, a minha filha adora ler, ela lê um livro de 200 páginas numa semana ou duas, portanto tem 8 anos.
O meu filho com 11 detesta ler, adora que leiam para ele, mas ele detesta ler. Então o que é que ele adora? Futebol. Então o que é que eu vou fazer? O que é que eu fiz? Agora até foi uma amiga nossa que comprou um livro sobre futebol, agora por causa do Mundial e não sei o quê, para ver se ele se interessa. E outra situação também que eu já estive a pensar, que é, por exemplo, começar a comprar-lhe o jornal La Bola ou o Record, para ver se ele... Porque ele gosta que leiam para ele faz interpretação, é um miúdo super inteligente, mas detesta ler. E a fluência dele leitora não é das melhores. Mas ele tem skills fantásticos, ele é um matemático, ele é um estratega de natureza. Sim. Mas eu acho que realmente a comunicação, a informação e o meu filho ainda hoje me pergunta: porquê tu gostas tanto de estudar, mamã? E eu pensar para mim: ai filho, eu quando tinha a tua idade perguntava exatamente o mesmo, para que é que preciso de estudar? E hoje é o contrário. Eu adoro estudar, eu adoro estar sempre em constante aprendizagem. E o meu filho: mas como é que tu gostas? Isto é horrível, isto é uma chatice. Ele é bom aluno, mas faz-me estas perguntas. Mas aí podemos ir para outro tema que, pronto, o sistema tipo como nós temos, tudo tem mudado. O sistema educativo, não é? Mantém-se. Oh não, pois, não tem mudado, é não isso. Não tem mudado. E os miúdos, eu acredito que eles são tipo o nosso update, estás a entender? Sim. E captam cada vez a informação mais rápido. E eles conseguem apanhar os padrões muito mais rápido e, ok, eu vou fazer isto, mas vou ou me safar ou tirar boas notas, mas não estou ali, o que estás a dizer, presença, estás a entender? Não vai além disto, não é? É. Quando ele, então agora com esta onda de informação, de chats, é muito complicado tu manteres os mesmos parâmetros que tu fizeste ao longo deste tempo, porque a tecnologia está aí. É totalmente diferente, a tecnologia foi uma revolução imensa e agora mais ainda, porque é assim, agora a era digital, se na nossa altura era uma está-me a faltar o termo, foi uma novidade. Neste momento já passámos para um nível bem superior, mas bem mais perigoso. Nós, por opção, como casal, eu e o meu marido, optamos por não há chats em jogos, lamento, mas não há. Não tens WhatsApp, não tens Instagram, ele não tem maturidade para ter. Eu respeito quem tem, está tudo certo, mas não me venham dizer: mas tem contactável. Telefone. Podem sempre encontrar-se, vão de bicicleta. O meu filho já explorou este verão, começou agora as férias e já explorou a vila toda de bicicleta. E eu: mas foste aonde mesmo? E lá fui aqui, eu respirei, do género. Mas eu fazia isto quando era miúda, porque é que eu não o deixo fazer a ele? E eu: boa filha, muito fixe, então e o que é que encontraste? Encontraste alguém? Encontrei a tia e não sei o quê, não sei o que mais. E depois a tia comenta: eu vi o Nani sozinho e não sei o quê, nananã. Eu: sim, é tranquilo, ele agora anda aí a explorar. E eu acho isto fantástico. Eu acho fantástico, porque é realmente um skill que ele está a ganhar, que hoje em dia não é muito comum os miúdos andarem de bicicleta e juntarem-se num parque e irem todos de bicicleta. Sim. E tu vês nas escolas, os miúdos, é proibido os telemóveis nas escolas. E agora vou falar e vou ser altamente criticada, mas os adultos nas escolas continuam a usar telemóvel. Como é que é possível? Quer dizer, é proibido para as crianças e nós adultos continuamos a usar, não é? Quer dizer, há aqui um contrassenso, porque... E em casa é a mesma coisa, que, por exemplo, ainda no outro dia eu vi um vídeo, não é? E mostrava, não é? Estávamos a fazer a entrevista e eu estava aqui, sacava o telemóvel, e então para uma criança eu estou a sinalizar que sempre que eu vou passear com ela, o trabalho, ok, acontece coisas e às vezes tem-se pegar no telemóvel, mas constantemente e virar hábito, eles depois querem nos imitar, não é? E vão imitar os nossos padrões. Totalmente. Porque as palavras têm certas coisas, mas os comportamentos, não é? Eles têm aquela representação dos pais ou de quem ele está a criar. Olha, Miguel, vou-te dar 2 exemplos que eu aprendi. Os maiores professores que eu tenho estão lá em casa. É o meu filho, a minha filha, o meu marido e a minha gata. E isto para te dizer o quê? Vou dar a mais rápida,
que é, o meu filho, eu virei-me para ele, porque o material escolar, se for comprado nas escolas, há muita gente que não sabe disto, mas vai diretamente para o IRS, entra logo diretamente, e é muito mais barato e tem muito melhor qualidade. E então eu faço as compras na escola, carregamos o cartão, compramos o material na escola. E então eu disse assim, olha Alexandre, a mãe precisa que tu me tragas uma lapiseira porque eu perdi a minha, não sei onde é que pus a minha e eu adoro aquela lapiseira. Eu disse-lhe mesmo que tinha perdido e ele virou-se para mim e disse-me assim, olha, então vou trazer duas porque eu também perdi a minha. E eu, Alexandre, estás a brincar comigo? E ele assim, mas olha, é válido para ti, não é para mim, porquê? E eu, estás a ver os griguiris? E eu, tens toda a razão, filho, traz duas, tens toda a razão. Que moral é que eu tinha para dizer ao meu filho, tu perdes tudo, quando eu tinha acabado de perder uma coisa que ele me tinha comprado também, porque eu lhe tinha pedido. E outra foi, que, isto é ação, não é? Agora, a nível das palavras, eles são muito mais o nosso padrão daquilo que vem do que daquilo que nós falamos. Mas, no entanto, eu estou quando estou em cursos e tudo mais, de desenvolvimento pessoal, houve um dos temas que era, que eu estava a partilhar, era, eu quando digo que não, olha, nós até falámos disto há pouco, eu quando digo que não a uma pessoa, eu estou a dizer que sim a mim, porque alguém pede-me um favor, e isto há uns anos atrás era impensável, não há muito tempo, até nem falo em anos, alguém pedia alguma coisa que era desconfortável para mim, e eu tinha aquela necessidade de, pá, não vou falhar com esta pessoa, pá, não posso, e não sei. Neste momento, eu digo que não, porque ao dizer que sim ao outro, eu estou a tirar a qualidade de vida a mim, não é? E saber dizer que não é libertador. É libertador. E se ficar chateado, está tudo certo. É a pessoa que tem que resolver com ela. Eu não fico. E se tu me disseste que não, olha, Cristina, não dá, está tudo certo e continua tudo na mesma. Para mim, no meu entendimento. Há quem não leva assim a vida. São opções, são escolhas, lá está, as nossas escolhas. E o meu filho tinha desaparecido, entre aspas, da carteira dele, da literacia financeira. E então, conclusão. E o meu filho vai, e eu assim, Alexandre, tinhas 16 euros na carteira, o que é que aconteceu? E eu assim, não sei. E então eu quis perceber, o meu marido, 16 euros, isso é muito dinheiro, e não sei o que é que aconteceu, o miúdo de 11 anos, 16 euros. Eu, calma, deixa-me falar com ele. Então falei com ele e não sei o quê, e eu, não intervenhas, o meu marido a tentar fazer o melhor, ele é o falso calmo. Ele é o falso calmo, eu sou a falsa estressada, porque quando eu paro mesmo. E então eu fui falar com o meu filho e disse, filho, então vamos lá tentar ver aqui quando é que foi a última vez que viste o dinheiro, e estava na carteira, andámos aqui a voltar para trás. Então descobrimos que afinal ele tinha gasto 5 euros em carteirinhas do Mundial, tinha comprado não sei o que num sumo, não sei aonde do bar, e tinha, por último, os meninos crescidos pediram-me dinheiro. Disseram, miúdo, dá aí dinheiro da tua carteira. E como eu não minto, eu dei. E isto foram 3 euros. E eu assim, ok, filho. E o que é que tu sentiste com isso? Eu senti aquilo que tu dizes às vezes, que é, eu ao dizer que sim aos outros, eu estou a dizer que não a mim. Eu não queria ter dado aquele dinheiro. E eu assim, então e porquê é que deste? Porque eu ia mentir, porque eu tinha lá dinheiro na carteira. E eu então fiz, o que é que eu fiz? Aqui um coachzinho, não é? De parentalidade, também ali mistura com o emocional. Então eu disse, então filho, vamos lá fazer uma coisa, vamos tentar encontrar aqui uma solução os dois. Tens dinheiro no cartão da escola? Tenho. Tens o bar da escola? Tenho. Tens a papelaria na escola? Sim, também tenho. Precisas de levar dinheiro para a escola? Porque a escola é ao pé de casa, portanto ele vai a pé. Precisas de levar dinheiro para a escola? Não. Então da próxima vez não vais precisar de mentir, é só dizeres a verdade. Não tenho dinheiro. Exato. Portanto, porque eu estou sempre a dizer, eu chatei-me com a mentira, não me chatei com a verdade. A verdade, por pior que seja, eu prefiro sabê-la e nós resolvemos juntos e encontramos uma solução do que a mentira. A mentira pode ser prejudicial para mim, para ti, para muito mais gente. São estes valores que nós tentamos passar. Se vão entrar ou não, nós acreditamos que sim, mas depois no futuro acabamos por ver assim algumas ações. Infelizmente tive assim uma situação desafiante nos últimos tempos, onde os meus filhos, estou assim um bocadinho babada mesmo, porque eu pude ver a semente que eu e o meu marido estamos que semeámos, não é? A semente semeia-se, não é? E que neste momento já temos umas boas plantas e com ações de pessoas boas, com valores muito bons
e eu estou muito orgulhosa dos meus filhos, não é do meu trabalho, porque eu acredito nisto, mas deles serem conseguirem, eles são muito boas pessoas e não são os melhores miúdos do mundo, atenção, têm comportamentos normais, de crianças fazem disparados como todas as crianças, mas os valores estão lá e isso para mim deixou-me muito orgulhosa, muito orgulhosa. É quase, não é? É quase um legado, não é? É um legado. Eu ia dizer é um isso. Eu penso sempre, tipo, as pessoas que me criaram e porque quando tu tens assim um outro, não é? A minha avó, tipo, criou-me e eu pensava e eu ressignifiquei aquilo que foi, não, eu sou o legado, como já te disse há bocado, eu acho que os miúdos são o opposite, eu sou o legado dela vivo. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver ações, perpetua-se, estás a entender? E é estes, não é, jogos que nós fazemos, não é, e significados que eu acho interessante e é esta possibilidade que nós temos, não é? Tanto para o bem como para o mal, todos os dias, não é? Aquela metáfora do lobo, das vozes, dos anjos. É verdade. Todos os dias nós temos esta escolha, ou de regar as sementes ou pegar fogo a isto tudo. É verdade. Porque elas estão lá sempre. Exatamente. Tens sempre de um lado e do outro. Depois tu tens de escolher, lá está, a importância da consciência. Tu consciencializares. E quando tiveres dificuldade em consciencializar, o que é que eu uso como estratégia? Eu materializo, tento sentir a emoção para depois conseguir consciencializar e a ver qual é que é a melhor opção, qual é a melhor decisão que eu tenho a tomar. Lá está, o poder das escolhas, o poder da decisão está nas escolhas que nós fazemos. E tu estavas a dizer que a parentalidade não é deixar fazer tudo, não é? Não é permissividade. Queres elaborar isto? O que é para ti parentalidade? Porque depois tens muitas correntes, não é? Eu acho que até há parentalidade mais positiva, não é? Positiva, assim, há vários tipos de parentalidade. E eu, quando falo da parentalidade, no meu caso específico, eu vou apanhar o melhor daquilo que eu acredito e que faz parte dos meus inegociáveis para os meus filhos, eu e o meu marido. E aqui, quando falamos de parentalidade, é do género, imagina, claro que há birras em casa, há formas há birras lá em casa, há cansaço, há exaustão, há fomes, tudo isso é manifestado por reações. E nessas reações é quando tu escolhes se queres ser uma criança da idade do teu filho e reages exatamente da mesma maneira, aos berros com ele, ou se tu queres que ele se acalme e tu escolhes, ok, ele está nesta situação, mas eu não tenho 12 anos, eu sou adulto, portanto, queres-me ajudar a compreender porque é que estás assim? E com isto eu não estou a ser permissiva. Queres ajudar-me a perceber? É que se não me ajudares eu não te vou conseguir ajudar. E depois é logo desde cedo começar a fomentar, a promover. Eu não gosto da palavra incutir, porque incutir é impor. Para mim, lá está, para ti pode não ser, mas para mim o incutir é impor. Eu gosto muito de promover as escolhas, logo desde pequeninos. E um exemplo muito rápido e muito simples que é a Joana, neste caso a minha filha, dentro do limite ela tem opções. A parentalidade tem que ter limites. Tem que ter, não há lugar à permissividade. Um filho meu não me bate, mas não me bate porque eu também não lhe bato, porque não é correto bater. Palmadinha pedagógica, isso não é pedagogia. Ninguém fica melhor por levar uma palmada. Se o meu filho estiver a gritar, ou a berrar, ou a fazer uma birra, eu falo do meu filho como podia falar da minha filha, que é mais nova. Se eu lhe der uma palmada, eu vou intensificar aquela atitude. Eu não vou acalmar, eu vou intensificar. Eu tenho o poder da escolha. Ou eu vou deixar que ele se acalme, porque nós precisamos de tempo e o tempo é crucial em todas as decisões que nós temos para tomar. E então eu escolho, a maior parte das vezes, claro que há momentos que eu digo assim: ó meninos, eu já vos disse não sei quantas vezes, vai tomar banho. E eu, ok, isto não está a funcionar, não vale a pena. Chego ao pé do meu filho: Alexandre, é muito fixe aquilo que tu estás a fazer, muito fixe mesmo, eu acredito, mas eu não saio daqui enquanto tu não fores tomar banho. É uma pressão, é um limite dentro de uma ação que ele tem que fazer. Ele sabe que tem que ir tomar banho. Sim. E eu não vou sair dali enquanto ele não fizer. E ele automaticamente vai. Sim, porque eu validei aquilo que ele estava a fazer. Eu mostrei que era importante para ele. Para mim, estava a fazer Lego, estava a jogar e não sei. É assim. Ou então, por exemplo, está a jogar, deixa-me só acabar esta partida. Ok, mas no final da partida tens mesmo que ir. Acabou-se.
é este tipo de parentalidade, que, resumindo assim de uma forma mais, parentalidade tem que ter limite. Não precisa de haver berros, não precisa... Claro que há dias que nós estamos mais cansados, há dias. E eu, muitas vezes, eu sou muito sincera com os meus filhos e sou muito verdadeira. Eu, se venho de um dia, porque é assim, em todos os trabalhos há dias bons e dias maus, há dias mais exaustivos, há outros dias melhores, há outros dias... Pronto. E então, eu quando sei que eu estou quase no meu limite de que me digam A e eu respondo logo Z, eu digo-lhes: filhos, atenção que a mamãe hoje teve um dia um bocadinho mais complicado, estou com dor de cabeça, porque normalmente vem associada à dor de cabeça, e se a mamãe responder de uma forma mais brusca, mais intensa, não tem nada a ver convosco, tem a ver comigo. Eu estou cansada, eu preciso descansar. Portanto, eles aí já percebem que não é nada com eles, mas que pode acontecer, porque nós somos comuns mortais, não é? Exatamente. As emoções não estão sempre controladas. Se mal seria se também tivessem, porque a emoção é boa, também nos dá aquela adrenalina, também nos dá aquele boost que nós precisamos. Mas eu escolho a maior parte do tempo ter a minha emoção controlada, principalmente agora que estou neste processo de autoconhecimento e de crescimento pessoal que eu tanto estou a adorar. E ainda no outro dia aconteceu-me a mim, que é, tu queres reagir tipo a quente e depois pensares, mas se eu reagir agora a quente, miúdo a quente, não vai resistir. Eu vou tipo ser adulto, vou quando isto passar, que vai passar, não é? Daqui a umas horas, vou-te dizer, olha, isto eu não gostei da tua atitude, não é uma maneira de falar, porque nós aqui não comunicamos assim ou não temos essa postura. Caso acontecer isto, vais ter isto. E só que isto é difícil porque tu, no calor do momento, mas é por isso que nós, entre aspas, somos adultos e fazemos este trabalho de educar e esperamos, não é, que com o exemplo depois, não é, eles aprendam e façam, não é? Sabes que nós estamos numa era em que achamos... os adolescentes hoje em dia já ultrapassam o meu tamanho. Sim. E nós confundimos um bocadinho e adultizamos muito o adolescente. E a verdade é que, a nível da neurociência, o córtex pré-frontal, que é onde nós podemos ter as tomadas de decisões mais acertadas, mais conscientes, só é totalmente estabelecido quando é aos 25 anos. Portanto, nós acho que temos uma expectativa muito alta em relação às crianças, aos jovens e aos pequenos adultos que nós temos hoje em dia, e acho que temos demasiada exigência para a idade que eles têm e para a maturidade que eles não têm. E eles querem comportar-se como adultos, eles querem passar da infância para o adulto, não é? E não querem passar pela adolescência. A adolescência é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa da vida. E isso tu disseste, tu focaste em um ponto muito importante que é, depois, é aí que também se formam muitas crenças, que é, imagina, o filho porta-se mal e o pai ou a mãe diz, tu és feio, tu és mau. Não, a atitude é que foi feia, a atitude é que foi má, porque depois mais tarde isto vai levar a comportamentos de eu não presto, eu não mereço, eu não sou capaz. Isto é as crenças que vão começando a limitar e a enraizar na cabeça daquela criança. E tu falaste muito bem, não gostei da tua atitude. E o que é que acontece lá em casa? Também acontecem essas situações todas. E o que é que nós utilizamos? Há consequências. Temos consequências. E onde é que a gente vai buscar as consequências? Onde mais nos dói? Sim. É assim, não castigo com mesadas, não castigamos com mesadas, não castigamos, isto já estou a entrar um bocadinho na literacia financeira, sim. Não é? Acabo por fazer aqui uma ponte, que é, não castigamos com mesadas, não, fizeste isto, não vais ter direito a mesada, semanada no caso. Não castigo com não ir ao desporto, porque é uma coisa que ele adora e para mim é o ponto de responsabilidade que eu tenho que arranjar, é a ponto que eu tenho, ele é super responsável no futebol, na escola não sei se me estou a fazer entender. Sim. No futebol, completamente disciplinado, regrado, não falta, não chega tarde, não nada, esquece, super disciplinado. Eu tenho que agarrar esta parte dele, este skill super forte dele, para conseguir trabalhar o outro. Exatamente. Tudo o resto da vida dele. Para ter impacto, sempre, não é? Para ter impacto na vida adulta dele. E então, é como eu aprendi com a Cristina, os 3 Cs da Cristina, que é a consistência, a coerência e o compromisso. Estes 3 Cs têm que estar lá sempre. E se estes 3 acontecerem, tudo o resto flui. O meu filho neste momento começou a ser penalizado e a levar como consequência que era,
Levávamos-lo à escola, é perto de casa, mas em dias de chuva levávamos à escola. Atrasaste, eu não me vou atrasar para o trabalho, vais a pé. Aí, mas estás... Podias ter pensado, acordaste cedo, tiveste tempo, foi a pé. O meu coração doeu, não. Andei tantas vezes à chuva e eu adorava andar à chuva. Eles nem sabem o bom que é. A consequência que eu lhe dei, para mim era fantástico. Sim. Mas para ele foi consequência. E tu estavas aqui a falar e tu há um bocado estavas a falar disto, da parte emocional. Nós muitas vezes, por exemplo, eu acho que está um dia mau, eu como um geladinho com os meus sabores favoritos, ou vou ao shopping e compro uma roupa na minha cor favorita, ou mesmo que... Porque muitas vezes é este desequilíbrio, não é, emocional, é que leva, não é... Más escolhas. Às escolhas que é instantânea e que depois tem repercussões na nossa vida, porque nós agora, não é, com créditos, com visas, com whatever... Betclicks e XTDs e tudo mais, isto é casinos, polimarcas, publicidade não é? que nunca mais acaba. Eu posso apostar que, por exemplo, imagina que o Cabo Verde ia ganhar um Mundial e a odd era tão alta... Exato. Entendes? Só que isto é completamente diferente daqui da parte financeira, não é? De investimentos, de planeamento, não tem nada a ver. Mas para eles é bombardeado, seja por influenciadores, seja por as camisolas dos clubes, seja, Verdade. Não é? É verdade. Seja no Mundial, não é? A parte emocional está em tudo, está mesmo em tudo. Eu disse, e envergonho, atenção que eu envergonho, nem sei se é bom tu passares isto, que eu vou me sentir completamente envergonhada, mas eu passo o meu testemunho, é a minha vulnerabilidade, eu assumo. O meu primeiro ordenado depois de licenciada, não vou dizer valores, que é para não se assustarem, eu comprei tudo em sapatos. Sapatos iguais, várias cores. E onde é que eu fui comprar? Epá, não desfazendo, mas eu fui à loja de chinês, para ter mais quantidade. Eu nunca tive falta de sapatos, mas era uma panca, não sei explicar. E então, do género, pá, eu agora pensando no dinheiro que eu gastava, eu disse, isto era loucura. Nós não tivemos literacia financeira. Mas eu acho que todos nós, tipo, pá, eu lembro, por exemplo, eu já joguei, por exemplo, eu agora não jogo jogos online, porque eu sei que sou uma pessoa que tem hiperfoco. Exatamente. E se eu jogar aquilo vai ser até de ser o pior até tentar ser o melhor. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado onde é que eu ponho o meu foco. E eu lembro perfeitamente que havia um jogo online que eu disse, eu nunca vou pagar para jogar isto. E eu tive anos a pagar tipo 30 euros, tipo, de 2 em 2 meses, tipo, e quando olho, tipo, eu tenho vergonha. Quando fazes as contas finais. Exatamente, mas eu, por exemplo, agora, isso levou-me a ser uma pessoa que, imagina, sempre que eu removi, por exemplo, o desporto da minha vida, a minha vida foi tipo escada abaixo. Portanto, levou-me a ser tão disciplinado atualmente, que é, eu posso estar num dia mais complicado, mas eu sei, opa, 15 a 20 minutos, a meia hora, e eu tenho que tirar para cuidar desse pilar, semear essa semente. Mas se não tivesse passado por aquilo, mas nós olhamos, não é? Mas também é esses erros que nos levam, mas nós, claro, com os nossos, nós tentamos, e mesmo agora que eu acho que com a idade, com a maturidade, nós tentamos aqui, como estás a dizer, semear as sementes para não cometer os mesmos erros, não é? Mas agora também te vou desafiar. Tu ensinas, imagina, tu ensinavas um filho a gastar ou a poupar? Fase inicial. Não sejas racional, responde só. Emocional. Eu acho que diria a poupar. Errado. Hã? Errado. Não é errado, não há certos nem errados na literacia financeira, atenção. Porquê é que eu te digo que não seria a primeira opção? Para tu saberes poupar, tu tens primeiro que saber gastar. Ok. Se tu souberes onde gastar e como gastar, tu já sabes como poupar. Porque é assim, há uma altura que tu vais poupar, mas não sabes para o quê. Sim. Entendes? E porquê é que a literacia financeira é tão infantil e eu sou tão apaixonada por este mundo? Porque onde é que tu preferes que um filho erre? Na literacia financeira em casa, contigo? Ou quando ele tiver um crédito lá em cima, com uma casa e endividado com jogos, onde é que preferes que ele erre? Na tua casa ou já quando sair de casa?
Sim, sim, faz muito sentido. E então o que é que a literacia financeira faz? É precisamente isto, e o meu livro também ajuda, o meu livro que eu escrevi com o Eugénio, não sei se posso aqui mostrar, os Guardiões do Tesouro, claro. Também explica muito e é a neurociência que fala, não sou eu não estou aqui a inventar nada. Se não passarmos pelo processo, se evitarmos passar pelo processo, simplesmente não vai consciencializar, não vai materializar. Tivemos um exemplo ontem muito giro, que foi de uns pais a dizerem, a filha queria comprar um daqueles gelados de Olá, Supercars e não sei o quê, e o pai disse logo assim, olha, mas se tu fores ao Lidl ou ao supermercado, exatamente, tu consegues pelo mesmo preço comprar 6 ou 7, ou seja, ok, está bem, pronto. Ou seja, induziu logo, não deixou que a criança conseguisse perceber que ao comprar aquele gelado, mais tarde ela percebesse que comprou um gelado, mas mais tarde com aquele dinheiro poderia vir a comprar mais. Exatamente. Ela não materializou, ela não vivenciou, e então é super importante que eles errem. Sim. E é no erro que está a aprendizagem. Sim. Ou seja, nós estamos a errar, ou errámos quando éramos adultos, não tivemos esta oportunidade. E o meu legado principal neste momento é realmente que eles possam errar, mas também temos de ter pais e professores muito bem preparados, que é o que não temos neste momento, porque a nossa geração não teve literacia financeira. Nós somos os pais atuais, não é? Não tivemos literacia financeira, desenvolvimento emocional, tu deves ser a exceção aqui à regra, porque não me lembro à minha volta, a não ser a parte religiosa, a religião e moral, na altura era só a católica que se falava, e eu acho super importante que nós temos pessoas formadas com metodologias cientificamente aprovadas, que nos deem credibilidade para aquilo que é, porque, por exemplo, eu dou workshops nas escolas, é na promoção do livro, mas e já demos também workshops de cidadania, a professores de cidadania, porque simplesmente saiu a lei cá para fora e puseram quem estava disponível com horários disponíveis. E as pessoas vão levar o quê? Para a literacia financeira, onde vão dar a crianças, que são o nosso futuro, as crianças que eles têm desde a infância. Agora, se são certas ou não, isso já é outro. Eles têm que errar para terem noção do processo, não é? O facto deles errarem, por exemplo, os meus filhos, quando vão gastar o dinheiro da carteira, que é onde eles podem gastar onde eles quiserem, nós é que temos que saber onde é que eles gastem, tem que haver um plano, ou seja, já estamos a prepará-los para eles fazerem orçamento depois familiar, não é? Ou pelo menos terem um plano de onde é que estão a gastar o dinheiro, isto é preparar para a vida. Sim. E então muitas das vezes eu vou com eles às compras, eles têm o quadro dos sonhos, têm a planeação deles, mas têm o dinheiro da carteira que podem gastar onde eles quiserem, bolas saltitonas, chocolates e tudo mais. Depois de fazerem essas compras, eu deixo-os explorar um bocadinho e passado um bocadinho eu vejo assim as coisas ao canto. E eu, então, tu não compraste isto há pouco? Sim. Então, e o que é que tu achas desta compra? Acho que se calhar não devia ter comprado. E eu, então, mas porquê? Tu gostaste? Sim, mas se calhar podia ter aproveitado para outra coisa, ou ter juntado mais um bocadinho e tinha comprado uma coisa melhor que eu queria mesmo. Então é pô-los a pensar, é questioná-los, é consciencializá-los sobre as escolhas que eles fazem, não é reprovar. Não é reprovar. Ia falar do exemplo que puseram uma professora a fazer um menu, ou seja, a professora propôs aos alunos fazerem um menu para a semana. E então sugeriu como sopa que houve uma criança que disse, então eu posso ir comprar batatas, courgette, feijão, tudo mais. E posso fazer. E ela, mas olha, sai muito mais barato comprares no Pingo Doce aquela já feita. Ou seja, é a crença que aquela professora tem. No entanto, quantas sopas eu fazia com aqueles produtos que eu tinha comprado. Portanto, estamos a pôr no mercado, estamos a pôr nas escolas pessoas que não estão formadas para isto. Daí a importância da literacia financeira infantil ou literacia financeira nas escolas ser muito bem criteriada e os critérios de avaliação para implementar nas escolas têm que ser muito bem ponderados e as pessoas que vão implementar têm que ser certificadas, porque isto é uma preparação para a vida. Portanto, temos aqui o deixar errar ser muito importante enquanto estou na nossa casa. E, por exemplo, há 2 conceitos que tu já tocaste que eu gosto muito, que é o conceito de Pareto.
o conceito de Pareto, que tu estavas a Lei de dizer, Pareto, exato. e os juros compostos, que eu acho que devíamos explicar sempre aos miúdos, que eu fico fascinado, não é? Claro que todos nós, imagina, não fazemos, ou poucas exceções fazem, não é? Mas eu penso que, imaginam o que seria, não é? Desde tu teres 16, 18 anos, não é? E poupasses, ou investisses, ou pegasses num skill e trabalhasses o nível de mestria e de aquela curva exponencial. Sim. Não queres falar um bocado disso? É assim, hoje em dia eu estou a preparar os meus filhos para isso. Estou a preparar, sinceramente, porquê? Porque lá está, eu utilizo a metodologia da E-Money. E a metodologia da E-Money é mesmo isto. Nós começamos numa fase inicial pela carteira, os 3 cofres mais um, na metodologia E-Money. E o que é que acontece aqui? Nós utilizamos a carteira, que é para o dia-a-dia. Eles podem utilizar a carteira para o dia-a-dia. Depois introduzimos, isso é na simbólica, depois a partir dos 6 anos nós introduzimos o dos sonhos, que convém haver um quadro que eles vejam, sejam visuais, coisas que eles queiram ter, fazer ou experimentar. Ok. Experiências que eles queiram ter, fazer, ir ao cenário, ir ao como é que se chama aqui, o Sea Life, andar teleférico, ter uma PS, whatever, um conjunto de coisas que eles possam e que sejam tangíveis pelo menos até 3 meses, ok? Depois entramos aqui numa fase em que, a partir do momento em que eles conseguem o primeiro sonho, atingir o primeiro sonho, nós passamos para o nível a seguir, que é o do tesouro, que nós podemos falar, que é o do investimento. E eles passam a fazer a divisão. 50% vai sempre para a carteira daquilo que eles recebem da semanada. E a semanada tem a ver com o orçamento familiar. Eu sou apologista, sou apologista de metade da idade, porque dar a idade acho que é bastante dinheiro para eles gerirem. E dou à semana porque é muito mais fácil eles gerirem uma semana do que gerirem um mês. Ainda há muita imaturidade sobre isso. E a partir do momento em que damos aqui o tesouro também, até podemos implementar a primeira doação, porque a doação é muito importante, o saber doar. E então não é doar, não é doar, é partilhar, é dar. E então isso também pode começar em casa, com as limpezas de mudança de estação, de doarem as roupas, doarem brinquedos, receberem um brinquedo e doarem 2, por exemplo, ou receberem um e doarem 1. Isso também é muito importante. Então aqui, quando nós falamos do tesouro, é precisamente o investimento. Eles não sabem, mas eles já estão a aprender a investir. Ok, o dinheiro vai lá ficar preparado 6 meses, até nós tirarmos para lá para um fundo, ok? Depois, na altura, será aquele que nós melhor entendermos. E muita gente diz assim, parado 6 meses, ok, então e nós pais que tivemos 30 e 40 anos à espera para começar? 6 meses não são nada. E vão para lá, vão começar a investir e ainda não sabem que estão a investir. Depois, mais tarde, começamos a introduzir os conceitos. Portanto, isto é mesmo um mundo à parte. E tu tocaste aqui, não é? Porque agora é tudo digital, não é? Também é importante a questão, não é? Do dinheiro físico, porque se é tudo digital, mesmo para gastar e para ver, é completamente diferente, não é? E digo-te já que o dinheiro físico está em vias de extinção. Eu sei disso, foi intencional a pergunta. O dinheiro físico está em vias de extinção e isso não é bom. Não é bom, eu digo-te porquê. Eu acho que até tenho um post no meu Instagram, tenho a certeza que fala, que é, falando assim um português mais rápido, mais fácil de ser compreensivo, então é assim, tu quando fazes um pagamento com o telemóvel ou com o cartão, tu não vês o dinheiro a sair, e a área do teu cérebro que é acionada é a área da anestesia, ok? Tu não sentes qualquer coisa porque tu não vês ele a sair, não o vês a sair, e então, quando tu pagas a dinheiro, custa-te. A parte do teu cérebro que é acionada é a parte da dor, não é que te doa, mas é a parte da dor do género, isto está-me a custar, é da perda, exatamente, e então o dinheiro físico é super importante. Eu não sei como é que nós vamos resolver esta situação, mas que não é uma boa decisão, não é, eu não estou nesse movimento. Isso já é um tema para outra conversa, é verdade. Queres falar um bocado do teu livro? Pronto, aqui os Guardiões do Tesouro surgiram de uma parceria com um colega, que é o Eugênio Dodono, que ele desafiou-me, vamos escrever um livro de literacia financeira, que não existe em Portugal, nenhum livro destes. Esta é a primeira versão, mas já saiu a segunda versão, melhorada, com os feedbacks que tivemos. São 21 histórias, todas sobre literacia financeira e desenvolvimento emocional.
todas têm literacia financeira e desenvolvimento emocional. Ok. E depois tem aqui pequenas conversas que podem ter com os pais no final de cada uma das histórias. Isto dá para contar a história. São histórias de 4 páginas, 4 folhas no máximo. Que depois tem 3 perguntas sobre a história para os pais e filhos poderem ter uma comunicação mais assertiva. Ok. Pronto, resumindo, e está no meu... Podem adquirir através da nossa landing page ou na bio do Instagram. Podes dizer Pode o ser. teu Instagram, se quiser. O Instagram é prof_Cristina_Seixas. Aqui para terminarmos, qual é que é a tua bússola e que mensagem final tu queres deixar às pessoas? A minha bússola é totalmente clareza para o caminho que eu quero levar, para o caminho que eu quero tomar, é ter a clareza. E o legado é mesmo, para mim, a mensagem que eu quero deixar é deixar o meu legado, a minha missão de deixar sempre uma semente. Cristina, obrigado. Obrigada, Miguel. E que continues. E depois ainda havemos de ter outra conversa sobre o dinheiro e dinheiro físico, está bem? Ok, combinado. Obrigado. Obrigada, Miguel.